Boa noite, boa tarde, bom dia. A gravação. Vamos aqui acompanhar a palestra da professora doutora Rainalva Barreto, nossa convidada na disciplina Metodologia do Ensino da Matemática 1. Ela que vai falar de metodologias ativas, né, professora Rainalva? Obrigado. Boa noite a todos e todas. Boa noite, é um prazer estar aqui com a convite aí do meu querido colega, professor doutor Alexandre Boleira Lobo. Na verdade, são as metodologias ativas, né, no ensino fundamental, no ensino médio. A gente vai passar aqui e nós vamos começar com uma frase de Freire, né? Quando ele diz que ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam em si, entre si, mediatizado pelo mundo. Então, esse momento nosso aqui é um momento de diálogo, um momento de conversa, né? Um momento, né, de diálogo mesmo, de troca de saberes, trocas de conhecimento, né? Porque, como diz Freire, ninguém educa a si mesmo, né? Ninguém se educa sozinho, a gente se educa em comunhão, a partir do diálogo e da interação. Então, uma pergunta que a gente escuta muito atualmente, falar das metodologias ativas. E a gente se pergunta, o termo metodologias ativas é um termo que está na moda? Ele existe mesmo? Sempre existiu? Surgiu agora esse termo de metodologias ativas? E a gente vê que não surgiu agora, surgiu no início do século XX, aí, principalmente na década de 20, do século XX. Ele surge a partir da escola nova, dos pressupostos teóricos e metodológicos da escola nova, que pregava aí a livre expressão, o foco, não importa o resultado, e sim a experiência que o estudante teve, e também estratégias de ensino, né, desenho livre e vários materiais. Então, na escola nova, para que a concepção teórica da escola nova se transformasse em procedimentos didáticos, uma metodologia de ensino, era necessário que as escolas tivessem bastantes materiais, biblioteca, materiais físicos, não é? E aí, no seu livro Escola Democracia, né, Merval Saviani, ele diz o seguinte: nas escolas privadas, a metodologia de ensino baseada na escola nova, ela deu certo. Porque na escola privada o pai é quem banca, o pai compra os materiais. Mas na escola pública, os professores eles não tiveram a formação necessária para trabalhar com essa metodologia, né? E, além disso, também o Estado não... As escolas públicas elas não tinham os materiais necessários para que a escola nova, a metodologia de ensino da escola nova, ela fosse bem aplicada. No segundo Saviani, ele disse que houve um retrocesso na educação, que os professores nem aplicavam o ensino tradicional, que vinha sendo aplicado desde os jesuítas, né, com a base teórica de Durkheim, nem a escola nova de John Dewey, do teórico, do filósofo pragmatista John Dewey. Inclusive, Anísio Teixeira foi um grande educador, não é? Educador, pensador, enfim, que materializou aí a escola nova, um grande educador, um grande servidor público. Ele foi para os Estados Unidos, ele estudou com John Dewey, né, e trouxe, mas, na verdade, a escola nova, ela aconteceu no início do século XX, e ela deixou de existir com a ditadura de Vargas. Na ditadura de Vargas, os grandes educadores, como Fernando de Azevedo, como Anísio Teixeira e outros, eles saíram de cena, né? Eles deixaram de pensar educação, saíram realmente de cena, e quem entrou em cena foram aquelas pessoas
que apoiavam a ditadura de Vargas, e não mais os educadores, como Anísio Teixeira, como Fernando de Azevedo e outros. Então, a professora Estela Fornez, ela diz que se o Estado brasileiro continuasse desde o início com a escola nova, não fosse interrompida, nós hoje estaríamos em um outro patamar de educação, né? Bem mais evoluído do que o que estamos. Então, aí a gente volta de novo, que foi a escola nova, ele foi um movimento que representou uma revolução educacional entre o final do século XIX e XX, início de XX, impulsionou transformações no campo educativo em diversas partes do mundo, por considerar, em suas metodologias, eles consideravam a individualidade dos estudantes nos processos de ensino e aprendizagem. E eles deslocavam a figura central, que até então no ensino tradicional era o professor, e a figura central desse processo de ensino e aprendizagem deixa de ser o professor e passa a ser os estudantes. Então, essa questão aqui, depois eu mando o professor Louco os slides e eles passam para vocês. Você tem um grupo dessa turma, Louco? É uma honra para mim. Então, esse movimento ele ganhou força, muita força no século XX, eu contei, né? O próprio Anísio Teixeira foi estudar com John Dewey, nos Estados Unidos. Ele ganhou muita força porque ele considerava os interesses e as necessidades dos educandos, de cada um deles, transformando o estudante como protagonista do seu próprio processo de ensino-aprendizagem. Ele não era o receptor, ele era também um protagonista, né? Então, a principal característica da escola nova era a aprendizagem ativa, de modo que os estudantes pudessem aprender pela experiência e pela própria prática, né? Então, esse aqui é o conceito, eu mando para você depois, tenho o prazer de mandar. E esse movimento perdeu forças, como eu coloquei, por questões de políticas públicas, de mudança do governo, né? Mas também pela dificuldade de levar essa concepção educacional para toda a população, que eu coloquei aqui, demandava alguns recursos materiais, devido aos seus critérios de personalização e necessidade de trabalhar também com poucos alunos na turma, com poucos estudantes em sala de aula. Ele perdeu força por isso, mas principalmente por questões políticas, né? As discussões sobre a educação, elas param, deixam de existir, né? E esses educadores são afastados, digamos assim, da liderança aí no campo da educação. E aqui nós temos essa foto, né? Então, essa concepção pedagógica de John Dewey foi uma das teorias americanas, o filósofo pragmatista, né? Foi uma das mais importantes teorias que embasaram o movimento Escola Novista, a Escola Nova. Mas uma curiosidade é que a Escola Nova ela chegou ao Brasil em 1882 pelas mãos de Rui Barbosa, ele que trouxe. Então, os principais educadores aí da Escola Nova estão nessa foto, né? Anísio Teixeira aí no centro, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, eles lideraram muito, inclusive Fernando, eu já ouvi uma palestra, Anísio Teixeira dizendo que ele ia morrer, né? Ele era mais velho, ele seria substituído em termos de educação, né? De pensamento pedagógico, por dois grandes brasileiros, que seriam um deles Paulo Freire e o outro Darcy Ribeiro. Foram dois grandes pensadores, né? Teóricos fantásticos. E então, essas metodologias ativas, no século XXI agora, a gente retomou essa concepção de metodologia ativa. Por que nós retomamos no século XXI? Com a expansão dos recursos tecnológicos, a gente dispõe de muitas coisas, aí tem os recursos REA, né, os recursos educacionais abertos, muitas coisas que a gente dispõe aí na internet, em domínio público, claro que é importante que tenhamos um critério para verificarmos a fonte, né, desses materiais,
desses recursos educacionais que estão aí disponíveis, abertos, que estão aí em domínio público, mas eles estão aí em domínio público, esse material. E aliado também aos recursos tecnológicos que surgem, né, aos computadores, aos equipamentos, aos dispositivos móveis, como os celulares, as metodologias ativas, eles passaram, eles retornaram, nós retomamos essa discussão, porque por conta desses recursos tecnológicos que nós dispomos, desses recursos materiais que estão ainda no domínio público, favorecer o ensino ativo e personalizado, né, como o ideário previsto pela Escola Nova, né, o ideário Escola Novista. Então, as tecnologias contribuíram bastante para a gente trabalhar isso, né, a gente vem trabalhando, os dispositivos móveis estão aí conosco, né, o tempo inteiro. Então, aqui é uma coisa que eu vou passar, algumas coisas eu vou passar. Bem, nas metodologias ativas, o estudante ele é o centro do processo educativo, é centrado nele. E aí se visa a autonomia dos estudantes, não é? O papel do professor para favorecer que esse ensino seja realizado nesse processo de ensino-aprendizagem através das metodologias ativas, a cultura escolar, né? Uma cultura escolar que favoreça o uso desse tipo de metodologia, o uso de tecnologias, a forma de avaliar, né? Avaliar no decorrer do processo, também a autoavaliação, né? Que os estudantes devem fazer, não é? Para que eles compreendam onde eles estão, o que eles aprenderam, o que eles não aprenderam ainda, o que eles precisam aprender, não é isso? É muito importante. Então, o conceito de metodologias ativas, que são metodologias ativas, que bebe aí desse ideário da Escola Nova, né? Essa concepção escola novista, desses filósofos pragmatistas de John Dewey, de Fernando de Azevedo, né, Anísio Teixeira, enfim. Então, no sentido amplo, toda aprendizagem ela é ativa. Nesse momento que a gente está aqui, eu estou falando, vocês estão aí pensando e refletindo. Então, de alguma forma é ativo, não é? Exige uma mesmo quando a gente só escuta, existe de nós uma movimentação interna. A gente pensa, eu garanto que vocês... Eu estou aqui falando sobre isso, pensando, será que no estágio eles vão conseguir colocar em prática essa metodologia ativa? Será que na prática docente deles, enquanto professores, alguns já ensinam, dão aula, eles vão conseguir? Então, demanda de todos nós uma movimentação interna, externa, né? De movimentação, de seleção. Eu seleciono aquilo que está sendo dito, que está sendo colocado aqui, em duas formas de texto, o texto escrito é a partir da minha fala, eu vou selecionar aquilo que é relevante para mim, eu vou interpretar de acordo com o que eu já estudei até agora, a minha experiência, eu vou comparar, eu vou avaliar e, posteriormente, vou aplicar, vou colocar em prática. A gente já tem colocado algumas dessas metodologias ativas em prática, né, Lô? Inclusive, tem um livro organizado por mim, pela professora, posso mandar também para a Lô passar, eu não sei se ele tem nos arquivos. E nesse trabalho, e o livro é organizado por mim, a Adriana Vieira, que é professora do IFBA de Lauro de Freitas, e eu esqueci o nome da outra autora, que é professora da Universidade Federal da Paraíba. Nós organizamos o livro, e tem um capítulo do livro escrito por mim, Andrei Lopo, que nós escrevemos sobre as metodologias ativas, que nós fizemos um trabalho usando aqui as metodologias ativas, um trabalho integrado entre a disciplina que eu ministrava em educação e a disciplina que eles ministravam em matemática. Então, eu trabalhei com os mapas, e ao final, os estudantes construir um mapa conceitual, que é uma metodologia ativa, e seria uma outra aula para a gente fazer aqui, né? Se vocês quiserem, claro que seria uma honra para mim. Então, nós fizemos esse material e está aqui para que vocês possam, né, ver. Então, as metodologias ativas são caminhos para avançar mais no conhecimento profundo e também nas competências socioemocionais e novas práticas, como diz o professor José Morin,
que é professor da Universidade de São Paulo. Ele escreve muito, junto com Lília Barsic, e eles escrevem muito sobre metodologia ativa, né? E a BNCC, ela fala das competências socioemocionais. E ele diz que as metodologias ativas, elas favorecem o desenvolvimento dessas competências. Essas competências têm macrocompetências, não é? E tem microcompetências. Por exemplo, as macrocompetências e as competências socioemocionais. Por exemplo, a autogestão é uma macrocompetência. O que é que ela desenvolve? O que é que as metodologias ativas favorecem? O desenvolvimento da determinação, da organização, da persistência, da responsabilidade, do foco. Tá? As metodologias. Outra macrocompetência, engajamento com os outros. Aí a gente vê as competências socioemocionais, né? Deixa eu tentar ver aqui, que meu está tão pequenininho. Iniciativa social, assertividade, entusiasmo. Que são as competências aí socioemocionais. Da competência, macrocompetência, a amabilidade, tem as seguintes competências socioemocionais: a empatia, o respeito e a confiança. Na macrocompetência, a resiliência emocional, tem a tolerância ao estresse, autoconfiança, tolerância à frustração. Que às vezes a gente planeja algo, a gente usa uma metodologia ativa na nossa turma, e às vezes a gente não consegue, até o próprio estudante, que é o protagonismo, ele faz os seus mapas conceituais, né? A partir daquele conhecimento, a partir do seu, enfim, existe uma base teórica por trás dos mapas conceituais, né? Mas ele não saiu como ele quis, não saiu, ele não compreendeu direito. Então, ele desenvolve essa capacidade de tolerar as frustrações. Bem, não saiu assim, mas eu posso aprender, mas eu vou aprender, mas eu vou conseguir aprender. Eu vou tentar de novo, eu vou ver o que foi que eu fiz que não deu certo e vou refazer. Então, isso é muito importante, né? Como diz aí, eu vou usar o Piaget, a teoria da equilibração, né? Que é fantástica. E é uma coisa que acontece com todos nós, seres humanos. Quando o conhecimento novo chega para a gente entra, segundo Piaget, a gente entra no processo de desequilibração. Ou seja, cria uma insegurança, né? Às vezes a gente se pergunta, será que eu vou conseguir? Será que isso vai dar certo? Mas depois, quando a gente começa a entrar em contato com aquele conhecimento novo, com aquele objeto, a gente começa a assimilar aquele objeto. Depois que a gente o assimila, a gente o acomoda nas nossas estruturas mentais. Então, desequilibração, assimilação, acomodação. E aí, quando a gente acomoda em nossas estruturas mentais, aí volta o processo de equilibração. A gente se sente confortável novamente. Então, isso é do ser humano. Nós somos normais, nos sentirmos assim, né? Então, um outro que é a abertura ao novo, né? Resiliência emocional, eu já falei. O novo, eu vou tentar aqui ver se eu coloco aqui para enxergar. Abertura ao novo. Criatividade, aqui, não é? A criatividade, o interesse, né? Interpretação criativa, criatividade para aprender, interpretação criativa, não é? Interesse. Então, é isso. Essas são essas competências, não é, macro, as competências socioemocionais que as metodologias ativas, elas proporcionam, né? Bem, metodologia ativa, o objetivo. Qual o objetivo das metodologias ativas? Incentivar a comunidade acadêmica, vocês são acadêmicos, nós somos acadêmicos, nós somos intelectuais, a gente está sempre lidando com o nosso intelecto, né? E incentiva a comunidade acadêmica a desenvolva a capacidade de construir o conhecimento, que o aluno ele é o principal protagonista, de maneira autônoma e participativa. Existem metodologias ativas que o estudante não faz sozinho, ele faz em colaboração com o colega. Tá? Um vai ensinando o outro, um vai interagindo com o outro.
Então, isso é muito importante. Porque nós temos uma pirâmide da aprendizagem. A partir de estudos do psiquiatra americano William Gleiss, a gente tem também outro psiquiatra, outro médico, não sei se ele é psiquiatra ou neurologista, que é Edgar Dali. Ele também criou essa pirâmide. Claro que existem exceções, mas as pesquisas que eles fizeram, eles colocaram aqui como regra. A maioria de nós aprendemos, num percentual de 10% quando estamos lendo, em 20% escrevendo, 50% observando e escutando, 70% discutindo com outras pessoas, 80% praticando, 95% ensinando. Então, o método passivo de aprendizagem é quando nós lemos, escrevemos, observamos, vemos e ouvimos. E o método de aprendizagem ativo, onde tem uma participação ativa nossa, é quando nós discutimos com outras pessoas, quando nós praticamos, né? E quando nós ensinamos aos outros. Aí tem um percentual maior de aprendizado, segundo aí o William Gleiss. Nós colocamos aqui. Então, tem uma metodologia de ensino muito conhecida nossa, foi muito conhecida na época da pandemia, que foi a sala de aula invertida. E é conhecida até hoje, moça, né? A gente usa na sala, a gente usa aqui. A gente vem usando, além do Moodle institucional, nós utilizamos aí da plataforma Google, o Google Sala de Aula. Inclusive, a gente pode acessar do celular. Então, a gente coloca os materiais das aulas previamente, depositamos esses materiais, fazemos o depósito desse material no Google Sala de Aula, falando na nossa prática. Ou pode ser de uma outra forma, vocês podem criar um site, no Google Site, colocar todos os materiais que eles tenham acesso. Mas o mais importante é que eles tenham acesso a esse material antes das aulas, para que no momento das aulas eles possam estar aí discutindo. Eu não vivo mais sem o Google Sala de Aula. Os meus materiais todos vão para o Google Sala de Aula. É uma coisa maravilhosa. Eu tive um estudante que estudou comigo na pós-graduação, ele é doutor em epistemologia, Saulo, colega nosso. Aí ele se matriculou na disciplina que eu dou na pós-graduação, que chama-se Metodologia de Análise dos Processos Cognitivos. Ele foi para lá, e quando eu estava fazendo a seleção das pessoas que iam, dos alunos especiais, e foram poucos, todos foram selecionados, eu olhei o currículo dele e disse: o que esse cara está fazendo aqui, meu Deus? Não entendi. Porque ele é doutor em epistemologia. Ele foi, a defesa de tese dele tinha pouquíssimas pessoas, existem pouquíssimas no Brasil, não chega a 8, que discute o que ele discutia. Mas fiz lá o Google Sala de Aula, mas alguns, a maioria ele já conhecia os textos. Mas os textos que ele não conhecia, ele leu todos os textos. Não que ele tivesse tempo, ele é um pai de família, professor universitário, fez pós-doutoramento comigo, me deu essa honra. A gente vai transformar em livro o trabalho que ele fez. E, não, porque ele lia e queria ler tudo. E mesmo não tendo tempo, com 2 filhos pequenos, com todas as demandas, ele queria ler. Então, os textos que ele desconhecia, ele leu todos os textos. E existe uma característica quando a gente trabalha com jovens e com adultos, o jovem adulto ele gosta de ler no momento que ele se sente estimulado, não é? Então, não é você trabalhar com aquele conteúdo naquela hora. É para a criança também. Então, ele tendo conhecimento, ele tendo acesso, né, a esse conhecimento, a esse material antes, com certeza, na educação de jovens e adultos, que a gente chama de endopedagogia, é perfeita. Né? As crianças também. Então, a gente tem assim, ele surgiu pela primeira vez, experiência em sala de aula invertida, em 1883, na disciplina de microeconomia, na Universidade Miami University,
em Ohio, Estados Unidos, por iniciativa desses professores aqui. Então, esses professores, eles observaram que o modelo de ensino tradicional é incompatível com o estilo de aprendizagem de seus alunos. Porque a metodologia ativa, a gente não estuda o estilo de aprendizagem de cada aluno, esse ensino não é personalizado, essa aprendizagem, né? É incompatível com o estilo de aprendizagem de alguns alunos e decidiram modificar o processo. Em vez dos conteúdos serem apresentados primeiramente em sala de aula, eles eram fornecidos materiais para serem estudados antes do encontro, como uma espécie de inversão na sala de aula. Então, antes do encontro, eles tinham acesso ao material e depois do encontro, eles... eu botei aqui que era uma reunião que eu teria agora, mas eu já coloquei para as 20 horas, porque você me chamou, eu vim. Eu tenho prazer, né? Então, a sala de aula, nessa metodologia, sala de aula invertida, o conteúdo introdutório, ele é disponibilizado para os estudantes antes da aula e aprofundado, discutido entre os colegas antes da aula, ou mais adiante, com o conhecimento pleno do tema. Aí o professor discute com esses alunos, ele traz assuntos complementares, ele desenvolve projetos específicos, atividades em grupo e, claro, age como um aliado, como curador, como um guia fundamental desse processo de aprendizagem. Ele já fez ali a curadoria, né? Colocou na nuvem, como diz o professor Alexandre Lopo, esse material, ou os materiais, mesmo no início, que serão estudados, serão discutidos no decorrer das aulas, né? A sala de aula invertida, ele prevê 3 condições para se configurar como sala de aula invertida. Tem um momento virtual, ser o professor, os estudantes têm acesso ao material. Momento presencial, ao vivo com o professor. E o uso das tecnologias digitais para integrar o presencial com o virtual. Porque eles usaram as tecnologias digitais, né? Usaram o computador para ter acesso ao sala de aula. Quem não tem um computador, celular. Quem tem um único celular em casa, que a nossa realidade é essa. A gente viu isso na pandemia, né? O único celular que tinha em casa, que os pais usavam também para trabalhar, usavam e dividiam esse celular com o filho, com os filhos, para que eles pudessem estudar. Foi o nosso grande desafio, né? E um dia, Lopo, se você assim permitiu, eu vou falar sobre os mapas conceituais. Porque os mapas conceituais, você não trabalha só com o software específico, que é o CBEP Tools, você pode trabalhar também com material físico, com cartolina, papel ofício, com a folha de caderno, com hidrocor, com lápis de cor, né, com os materiais físicos. O estudante nosso, ele fez assim, essa atividade de mapa conceitual durante o estágio com os estudantes. Então, existem uma situação didática, existem para o uso da sala de aula invertida, em estudos online. É importante pesquisa, né? Já falei do professor curador, utilizar a internet sobre o tema, fazendo uma pequena curadoria dos materiais. Pode ser em texto, em vídeo, em imagens, em áudio, porque o áudio é um texto, né? O vídeo é um texto, a imagem é um texto, não só o texto escrito. Elaborar um produto resultante da pesquisa, e aí entra outra metodologia ativa, que pode ser um mapa mental, um mapa conceitual, uma apresentação, um vídeo, um podcast, um quadrinho, apresentar um produto referente àquilo que foi estudado, pode ser assim. E apresentar no momento de ao vivo por intermédio do Google Meet, se for online, não é? Mas hoje já estamos presencialmente, o produto para toda a turma, né? Nessa ocasião, o professor proverá discussões e debates, além de resolver alguns problemas que possam surgir, né? Algumas dúvidas, e construir o conhecimento aí com esses estudantes. Bem, existe um outro modelo de aprendizagem, de metodologia ativa, que é um velho conhecido nosso, que é a aprendizagem baseada em projetos. Que é importante que esse projeto ele tenha um conteúdo relevante,
É importante, o projeto ele ajuda a desenvolver as habilidades para o século XXI, que é aprender a ser, aprender a conviver, principalmente aprender a aprender, não é? Aprender a aprender, importante. Então, para a realização de um projeto, é importante que o projeto seja um projeto de pesquisa que tenha os elementos constitutivos de um projeto. A primeira coisa é o objetivo. A primeira coisa em um plano de aula é o objetivo. Você tem que saber o objetivo que você quer atingir do seu aluno. A partir disso, você vai escolher os conteúdos para atingir esses objetivos, a metodologia para atingir o objetivo, a forma de avaliação para atingir o seu objetivo. Os recursos você vai dividir, você vai decidir quais recursos a partir da metodologia de ensino que você vai usar, ou do procedimento didático, tá? Então, para a realização de um projeto é importante ter questionamentos abertos, ter um espírito de exploração investigativo que todos nós temos. A curiosidade é algo inerente ao ser humano. As crianças são excelentes pesquisadoras. Na fase do porquê, eles perguntam por que isso, por que aquilo, por que aquilo. Essa curiosidade é importante, ela não deve ser matada, ela não deve ser exterminada, deve ser incentivada. Nós somos seres curiosos, não é? Então, ter espírito de exploração, criar necessidade de saber, dar oportunidade, o tema do projeto, dar oportunidade de escolha, dialogar com os alunos, construir coletivamente esse tema, incluir processo de revisão e reflexão sobre o projeto, sobre o tema escolhido, principalmente no momento de execução, e apresentar para o público os seus resultados, né? Então, um projeto ele precisa ter objetivos, ele precisa ter introdução, ele precisa ter metodologia de pesquisa, que é diferente de metodologia de ensino. Eu vou fazer pesquisa de campo, a pesquisa biográfica, ou seja, consultar livros, consultar textos, tem que estar presente em todo o projeto de pesquisa. Eu vou fazer pesquisa de documental, eu vou, por exemplo, sobre a dengue, eu vou consultar os documentos oficiais que estão no Ministério da Saúde, que versam sobre a dengue, aí um documento é pesquisa documental, né? E também o cronograma, os resultados esperados, tá? As referências, o referencial teórico que será utilizado para a análise desses dados. É um projeto completo, na verdade, né? É um projeto completo e aqui, ó, então é um projeto completo que será realizado. Precisa ter cuidado com o cronograma, porque o cronograma muito longo cria desinteresse. Um cronograma de execução muito curto, ele cria estresse muito grande para os professores e para os discentes. Né? Então, a aprendizagem baseada em projetos, soluções de problemas, ela apresenta os questionamentos abertos. Tem o questionamento, né, a questão norteadora da pesquisa, que é uma pergunta uma questão interrogativa, né? Uma pergunta que ele vai fazer, que vai nortear o trabalho. Então, incentiva a exploração, cria a necessidade de saber, viabiliza a necessidade de escolhas, inclui processo de revisão e reflexão, e pode ser que no decorrer da realização do projeto precise retomar o planejamento, retomar o cronograma, retomar os métodos de coleta de dados, né? Apresenta propostas relevantes e contextualizadas, e desenvolve as habilidades para o século XXI que a gente colocou. Aprender a conhecer, aprender a aprender, aprender a ser, aprender a conviver. Então, é isso. Não é? Então, aprendizagem baseada em projeto, é a metodologia ativa, é um trabalho que demanda algum tempo, pelo menos uma semana de estudos, cujo propósito é atender uma indagação, atender um questionamento, né? Um desafio ou um problema. Então, partindo desse ponto, os estudantes começam o processo de pesquisa, tem também as hipóteses que eles criam, né? Pesquisa de estabelecimento de hipóteses, a procura de recursos para conduzir os recursos que são utilizados, também envolve a aplicação de prática de informações obtidas para alcançar o produto final. Esse produto final ele é socializado na escola em forma de comunicação oral, não é? Com a família,
se pode fazer essa comunicação, no caso do ensino fundamental. No ensino superior, a gente cria textos, a gente, né, comunica através dessa forma, publica livros, né? Mas no ensino fundamental, a gente publica a partir de cartaz, enfim, né? Então, a gente faz uma outra forma de publicação. E ele diz assim, o autor Pinto, ele diz que é preciso começar com um problema desafiador, sem respostas fáceis que possam ser obtidas rapidamente. Por exemplo, a gente fazer uma pesquisa que a gente encontra a resposta fácil no Google. Agora, com a inteligência artificial, então, né? As respostas estão aí, mas eles precisam pesquisar. Pode ser que aquela resposta dada pela inteligência artificial tenha algum equívoco, alguma coisa, não é verdade? Eles precisam conhecer. Então, incentivar os alunos a ir atrás de soluções, a buscar, a criar esse espírito investigativo. Estou cansando vocês? Está cansativo? Graças à aprendizagem baseada em problema, em projetos, ela une, em certa medida, o processo de ensino e a prática, tornando os dois inseparáveis, né? Ao aplicá-la, se envolve a exploração do contexto, desenvolvimento de ideias a partir do conhecimento e da comunicação entre pares, né? É uma grande vantagem essa metodologia ativa, existe no fato dos alunos conseguirem organizar suas descobertas, por meio do que eles vão fazer depois, como resultado do projeto, gráficos, vídeos, aplicativos, né, programas mais simples, outros instrumentos multimídia que eles vão usar para comunicar, para dizer o resultado aí do seu projeto, né? Os achados da sua pesquisa. A aprendizagem baseada em projeto, ela pode variar de poucas semanas até mesmo um semestre. Geralmente é longo, acho que no mínimo uma semana. Durante esse período, os participantes dedicam maior atenção aos seus projetos, além de fazerem outras atividades, né? E também na escola, na aula, no componente curricular que vocês estarão ministrando, e buscam soluções de problemas do cotidiano. Então, acho que eu vou deixar os projetos e passar para outra, né? Então, alguns tópicos principais para a aplicação dessa aprendizagem. Sugere-se um problema, tem uma indagação, tem um questionamento, tem algo que eles querem descobrir. Os alunos investigam suas possíveis causas e eles vão elaborando hipóteses. Após conhecer melhor o desafio e sua origem, eles definem a temática para a resolução desse desafio. Eles estabelecem um plano, eles fazem um projeto realmente. Apresentam o projeto, executam esse projeto, podendo demonstrar depois os seus resultados, e são avaliados pelo orientador, que é o professor. Então, aqui, os estudantes, eles devem adquirir habilidades quando eles trabalham com aprendizagem baseada em projeto, eles adquirem as seguintes habilidades, desenvolvem as seguintes habilidades. A comunicação, a facilidade de comunicação, raciocínio lógico, a colaboração, o trabalho em grupo, a criatividade, o pensamento reflexivo, a capacidade de usar diferentes tipos de recursos tecnológicos, a mensuração, controle do tempo, para que aquele trabalho seja feito, a tolerância às frustrações. Nem sempre os projetos eles acontecem como foi planejado, né? A resiliência, a capacidade de ser resiliente, de começar de novo, de não desistir, não é verdade? A persistência também por meio de tentativa e erro. O erro só é um erro, nos diz Maturana, se for algo que a gente faz de propósito. Se não for, não é erro. É o que ele chama de erro de percepção. E aí ele diz o seguinte, no livro dele, Vida e Cognição. Você vai dirigindo, ele dá esse exemplo prático. Você vai dirigindo, e de repente você é ultrapassado por um carro e você não viu aquele carro, não viu que ele estava ali lhe seguindo. E você diz assim, poxa, esse carro surgiu do nada? Aí ele disse que o carro não surgiu de nada. Nós tivemos um erro de percepção e a gente não conseguiu ver o carro. Então, nós somos humanos, nós cometemos erros de percepção, não é verdade?
Então, isso faz parte do processo de aprender, faz parte do processo da vida, né? E nós não devemos desanimar por isso, né? Então, tem um outro tipo de metodologia ativa, que é a aprendizagem baseada em problema, né? Eu trago uma situação, problema para a sala de aula, e isso em matemática é perfeito, principalmente na educação de adultos. Eu trago uma situação, problema, que faz parte, eu tenho que conhecer, aí eu tiro matemática, aí puxando a brasa na minha sardinha. Eu dialogo com os meus estudantes, eu converso com eles, eu descubro o universo vocabular daquele meio cultural do qual ele faz parte. Por exemplo, ele é feirante. Ainda que ele não tenha ido à escola, ainda que ele não tenha nenhum processo de escolarização, ele cria uma matemática própria para resolver situações daquele grupo social do qual ele pertence, que é de feirantes. Então, e eu trabalhei com minha tese, na minha pesquisa de doutorado, com os trabalhadores rurais, eu fiquei impressionada. E aí eu me lembrei muito da matemática básica, que eu dei na faculdade, que na minha época tinha 4 semestres de matemática, 2 de estatística, de matemática básica e outro de metodologia de ensinar matemática. Eles faziam operações complexas de razão, de proporcionalidade. Ficava assim, meu Deus, eu ficava emocionada. Então, o professor que vai trabalhar com razão e proporcionalidade, ele traz um problema daquele universo cultural daquele aluno, né? Que a gente precisa saber, conhecer o vocabulário, conhecer como é que eles se mobilizam para resolver, que a matemática que eles criam naquele ambiente. D'Ambrosio, ele diz que a nossa mente é muito criativa. Ainda que a gente desconhece muita coisa, a gente não pode conhecer tudo, mas a nossa mente é tão criativa que ela cria estratégias e saberes para que possamos sobreviver naquele grupo cultural, sobreviver enquanto pessoas, não é? Então, se eu começo uma situação, problema, naquele grupo cultural, eu chamo o estudante, conversa, ele responde, e aí a professora Estela Pomez, ela sugere que façamos a divisão da lousa em 3 partes. A primeira, a gente coloca o objetivo da aula, a segunda, a gente começa de uma situação, problema, referente àquele ambiente cultural que o estudante participa, não é? E aí eles respondem, aí o professor diz, olha, isso que você respondeu, na matemática científica, na matemática escolar, se chama proporcionalidade. Na terceira parte da lousa, coloca o conceito de proporcionalidade, conforme a matemática escolar e a matemática científica. Se a gente trabalha com crianças do ensino fundamental, aí a gente vai usar outro construto teórico, que é a álgebra. Ele diz assim, quando a gente começa um conhecimento novo, a partir de um conhecimento prévio que já está na cabeça do estudante, a gente faz com que ele estabeleça essa relação, e aquele conhecimento novo, a pessoa decide aprender, né? Porque aquele conhecimento novo, ele tem um sentido e significado para a pessoa que aprende. Com todos nós isso acontece. Então, por exemplo, no ensino fundamental, eu fui assistir uma pesquisa de um doutorando, que ele começou a usar um game, eu não sei pronunciar direito, vocês devem saber, Sansiri ou Sensite, como é o nome? Sensite, isso. Ele fez e tinha o conteúdo todo dentro daquele game que ele ia trabalhar com as crianças. E ele fez assim, ele partia de uma situação problema, não é? Os meninos diziam o que era, olha, isso aí da matemática escolar é isso, isso e isso, agora a gente vai estudar isso e isso. Porque se a gente não estabelece essa relação, o estudante, ele aprende, mas esse aprendizado fica na memória recente, ele rapidamente esquece. Se a gente faz essa relação, a pessoa, aquele conhecimento tem um sentido e significado para a pessoa e vai para a memória de longo prazo. A pessoa nunca esquece daquele conhecimento. Então, as crianças pequenas, a gente tem que criar, a partir de um game, a partir de uma imagem, esse conhecimento prévio que ele não tem. É diferente do adulto, né? Tem uma riqueza enorme
que tem uma matemática específica do seu ambiente de trabalho, que muitos são pais de família, que têm um conhecimento do mundo do trabalho, né? Então, que horas são, louco? Deixa eu ver se eu preciso correr aqui. Ai, meu Deus, 10 minutos só. Aprendizagem baseada em problema, ele tem o propósito de tornar o aluno capaz de construir o aprendizado conceitual, procedimental, atitudinal, por meio de problemas propostos, que expõe uma situação motivadora e prepara para o mundo do trabalho. Enquanto a aprendizagem baseada em projetos exige que os alunos coloquem a mão na massa, a aprendizagem baseada em problema é focada na parte teórica para a resolução dos casos, né? A aprendizagem baseada em problema, a ênfase recai na resolução do problema, ou situação significativa, contextualização do mundo real, como eu expliquei aqui, né, a partir desse exemplo. Existe outro tipo de aprendizagem que é por pares, né? Por pares, quando a gente trabalha, chamado instrução por pares, que surge aí, né, na década de 90, mas a gente já trabalhava bem antes, né? O trabalho em grupo, o trabalho em pares. Após anos de observação feita pelo professor da sua sala de aula, baseado em dados estatísticos. Às vezes a gente tem o nosso universo vocabular, ele difere dos estudantes, por isso que é importante que dialoguemos com ele para conhecer esse universo vocabular. Às vezes eles não conseguem, ter dificuldade de entender o nosso vocabulário, que é bem específico. Mas quando o colega explica, conversa com ele, dialoga, faz uma atividade junto com ele, ele consegue entender. Porque, às vezes, eles têm o mesmo universo vocabular, né? Eles participam do mesmo grupo cultural, eles têm esse universo. E tem essa facilidade maior de se comunicar, e, às vezes, mais do que com a gente, não é? Então, eu vou agilizar um pouquinho. A aprendizagem por pares, ela visa mobilizar práticas de aprendizagem colaborativa por meio de diálogo entre os estudantes. Lopo, tem uma aprendizagem aqui, eu coloquei aqui os mapas conceituais, mas que também é uma aprendizagem significativa. Está aí no nosso livro, a atividade que a gente fez. Os mapas conceituais se baseiam muito na aprendizagem significativa de David Ausubel, mas nós vamos deixar para outro momento, né, Lopo? Porque hoje, infelizmente, não vai dar tempo. Vou lá aqui a minha apresentação. Vou voltar para a sala. Aqui a gente para a gravação ou vamos ouvir? Porque eu tenho 7 minutinhos só. Porque eu vou para uma outra atividade aqui. Perguntas aí? Comentários? A senhora achou no período da pandemia a sala de aula invertida? Será que houve aprendizado mesmo? Não, a sala de aula invertida, eu acho ela válida em qualquer situação. No ensino, a gente utiliza muito o ensino à distância, né? A gente já vem utilizando há alguns anos. A gente utiliza no ensino presencial. A gente utiliza no ensino remoto. Mas no ensino remoto, só a sala de aula invertida, não. A sala de aula invertida, como a gente viu nos slides, que existem 3 momentos, né? O momento em que o estudante lê, o momento que ele utilizou aí o WhatsApp, voltando da pandemia, para dialogar com os colegas, um momento em que ele teve aulas online, ele falou sobre aquele conteúdo, ou se ele não conseguiu compreender, ou se ele não conseguiu assimilar e acomodar aquele conhecimento, contou aí com a mediação do professor. Então, eu acho que ela é válida, sim, foi válida na pandemia, mas como o próprio slide diz, utilizando esses 3 momentos. Um momento virtual, um momento de diálogo com os colegas, né? E o momento da aula remota, um diálogo com os colegas, com os professores. Seminário na sala de aula invertida, né? Hein? Seminário. O seminário também é uma sala de aula invertida, né? Quando o estudante é o próprio protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem, é uma metodologia ativa. Ele diz aqui, eu falei para vocês que no texto ele diz que toda metodologia é ativa,
ainda o ensino tradicional, porque a pessoa que está, né, naquele modelo de ensino tradicional, ele está pensando, ele está refletindo, ele está comparando, né? Como a gente fez aqui nesse momento, você estabeleceu essa comparação, será que foi válido, será que não foi válido, né? Isso é muito rico, mas o seminário, sim, os mapas mentais, os mapas conceituais, isso é a diferença entre os dois. Quando o professor Lopo me chamar ainda, Lopo, eu queria fazer com eles aqui um momento dos mapas conceituais. Eles poderão fazer com os estudantes. Partindo desse princípio da sala de aula coletiva, eu acho que é nítido também que muitas situações de pandemia, apesar de o estudante estar em casa, não é caracterizado como Instagram vestido, porque muitas pessoas continuam sendo protagonistas da aula, muito correto. E a outra coisa que eu acho que é muito válido é a gente observar que essa questão de sala de aula coletiva não é necessariamente o aluno está no local, em casa, por exemplo, e o professor na escola, mas é o fato do aluno ser o protagonista, buscar o conhecimento para o professor ser apenas o orientador, ajudar na caminhada dele, não quem vai na frente puxando. Tem uma outra coisa também, no Moodle, por exemplo, eu não vi no Google que sala de aula, o Moodle ele traz uma possibilidade de criação de wikis, que lembra um pouco a Wikipédia, ou seja, um texto, determinado texto sobre determinados conteúdos, que ele é construído em 3, em 6 mãos, em 8 mãos, né? Ou seja, por 3 estudantes, por 2, né? Aí, por pares, né? Que é uma metodologia ativa também, né? Porque vocês vão construindo ali, vão estar, né? Fazendo essa construção, fazendo esses ajustes coletivo e colaborativamente. Mais uma pergunta para finalizar? A partir de que série a gente pode aplicar no Moodle? Não existe um limite assim específico, né? Por exemplo, eu tenho uma colega que ela é da educação infantil, ela fez com as crianças pequenas trabalho de projeto. Ela criou o projeto. Claro que, no caso, as crianças ainda não liam, nem escreviam, quem escreveram eram os professores. Mas eles participavam de forma ativa, eles dialogaram com o professor. Então, não existe, assim, uma série específica. Eu, pelo menos, desconheço na literatura, né? Eu acho, essa é uma hipótese minha, não estudei isso. Eu acho que a proporção que a gente vai crescendo aí no ensino médio, no ensino superior, né, na pós-graduação, vai facilitando mais, porque tem uma maturidade acadêmica, né? No caso de vocês é super tranquilo. Eu sempre trabalho com mapas conceituais, é super certo, porque vocês têm uma maturidade acadêmica, vocês têm, né, enfim, têm uma experiência de vida, têm uma experiência de trabalho, têm uma experiência no âmbito pessoal, enfim, muitos têm família, então talvez fique mais fácil. Mas eu já vi sendo trabalhadas metodologias ativas com estudantes, por exemplo, do 6º ao 9º ano, a proporção, né, que eles vão obtendo essa maturidade, né, esse amadurecimento, acho que facilita mais o uso dessas metodologias ativas e a gente vai adequá-las aí à idade do estudante, à série, né? Mas a gente pode utilizar em todas as formas. Um colega de vocês que fez estágio no ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, ele utilizou os mapas conceituais, ele utilizou algumas metodologias ativas, né? E deu certo, deu super certo. Jogos físicos, algumas coisas que ele utilizou, enfim, games, né? Enfim. Bom, eu vou agradecer aqui a professora Rainalva, né? Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui hoje. Pela essa parceria aqui com as meninas, e é claro, agradecer vocês todos a contribuição da professora Rainalva para a nossa disciplina. Para mim, é muito interessante rever alguns conceitos. E o desafio que ela coloca, né, que não tem uma série, né?
Eu acho sempre muito complicado você trabalhar com aquela educação fundamental. Eu vejo as dificuldades que a gente acompanha o estágio. Então, em geral, eu peço no estágio, aplique a metodologia de resolução de problemas. Pelo menos essa. Mas a sala divertida, essas ativas, tem uma complexidade que realmente você, no estágio, fica difícil de vivenciar. Mas, como ela colocou, o professor mais experiente, né, com equipe, com trabalho coordenado, pode fazer excelentes resultados. Mas quando coloca a metodologia negativa. Acho que vem lá desde a escola nova, né? E a gente traz aqui essa ideia, e que está aliada às competências socioemocionais, a chamada autogestão, engajamento com os outros. Tudo isso vai ser desenvolvido ainda mais quando o aluno ativa o processo. Muito obrigado, professora. Gostei demais. Continue os estudos, leiam, né? Vou distribuir nosso livro, aprofundem, pensem, reflitam, né? Eu acho que vai ser muito bom. Obrigada.